Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar aí, filho. Tá funcionando aí? Tá funcionando esse... Faz o teste aí, Daniel. Oi. Graças, paz, MCM. Patrick vai dar o testemunho dele e a gente vai fazer como a gente sempre faz, entrevista nos testemunhos. Amém? Então preste bem atenção em nome de Jesus. Assim como Deus transformou a vida de Salomão, e Deus tem transformado a vida do Patrick, porque em Cristo não importa o nosso passado, né? Em Cristo as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Amém? Patrick, fala teu nome aí, fala de onde tu veio, no interior da cidade que veio. Amém? E quando foi que tu veio para cá, para Manaus? Graças, paz, queridos. Então, me chamo Jonathan Patrick, para quem não sabe meu nome. Oi. Tá, eu me chamo Jonathan Patrick. Eu vim do município de Novo Airão, interior da capital aqui. A 3 horas daqui da capital. Eu fui nascido e criado em Novo Airão pela minha bisavó. Assim como minha mãe foi criada por ela também, eu também fui, até os meus 18 anos de idade. E eu vim para cá morar em Manaus no final do ano de 2019, no Natal já. E Quem é tua mãe? eu sou filho da Patrícia, Que é da célula Geração Eleita. Amém? Veio para Manaus em 2019, correto? Mas quando foi que começou o teu envolvimento com o homossexualismo? Tu tinha que idade? Eu tinha na faixa etária de 15 anos, quando eu comecei a me envolver com garotos da mesma minha idade. E lá em Novo Airão? Lá no município de Novo Airão. Começou onde? Na escola, na rua, no bairro, em festa? Eu comecei na escola. Sempre na escola a gente tem mais contato com as pessoas. E naquele tempo já, não faz muito tempo, mas querendo ou não é um tempo mais antigo, já tinha bastante desse tipo de coisa na escola. E de tanto eu ouvir da minha própria família, acabei dando ouvidos a o que não era certo. Qual a causa para te ir para esse caminho, filho? Tu acha que foi influência da escola, de outros homossexuais? Foi uma palavra de maldição? Ou o meio? Como é que surgiu essa questão para você ir para esse caminho do homossexualismo? Bom, como eu fui criado pela minha bisavó ela mora ao lado da casa da filha dela, que é minha avó, e dentre essas duas casas tem muitas mulheres. Eu fui criado dentre essas muitas mulheres. E devido ao meu jeito de tudo sorrir, de tudo ser alegre com todo mundo, ser carinhoso com todo mundo, eu era muito assim quando eu era pequena. E as minhas tias, que eram filha da minha avó, elas falavam muito mesmo para mim sobre esse tipo de coisa, sobre que eu iria casar com um garoto, que eu iria me transformar em uma pessoa assim. E eu ficava ouvindo, e aquilo acabou entrando na minha mente, de uma vez por todas, e comecei a adquirir aquilo para dentro da minha alma. Então tu foi criado pelas filhas da tua avó, e a figura paterna, teu pai, não teve contato com teu pai? Não tive. Só abrindo um parêntese, quem já foi pro Abba Pai, a gente fala muito isso, né? Que toda trajetória errada e de desvio nossa, de ser humano, sempre está a falta da figura paterna, né? Sempre, gente, sempre. Então, tu foi criado pela tua avó e o teu avô? Na casa só havia, não era literalmente meu avô, era um senhor que casou com a minha avó, não casou, estava morando junto. E eu considerava ele como avô. E ele era o único que tinha lá em casa de homem, e eu não tinha esse contato muito próximo dele. Mas sim, eu tinha muito contato só com a minha bisavó mesmo. Eu não tinha Ele era ausente também? Sim. E o pai, não sei nem se está vivo hoje. Teu pai verdadeiro? Meu pai verdadeiro. Então,
sempre é o mesmo histórico, né? A ausência do pai, de uma figura paterna, seria o avô, que também era ausente, que nem era avô mesmo, né? Depois que se envolveu com tua avó, e foi criado ali com mulheres que cresceu fazendo coisas femininas, brincando de boneca, elas faziam, talvez até sem maldade, né? Mas acabou, com 14, 15 anos, foi enveredando por esse caminho. Tu lembra os envolvimentos que tu teve na escola e depois com outros homens? Na escola eu comecei a ter mais envolvimento com garotos no ensino médio, de 2016, eu acho, para frente. E durante esse tempo, durante o dia, na verdade, eu passava mensagem para os colegas, e quando eu estava em casa à tarde, e durante o dia a gente passava junto, o dia todinho na escola. Teve o segundo ano do ensino médio, eu fui estudar à noite, porque lá tinha essa liberdade, né? A gente podia estudar à noite. E eu fui estudar à noite, e toda vez que eu saía da escola, eu sempre marcava já de me encontrar com alguém, ia para algum lugar na cidade, não fazia a mínima ideia onde, a gente achava por aí, e lá a gente tinha nossos rolos lá que a gente fazia. Tu lembra-se mais ou menos quantos envolvimentos tu teve com garotos diferentes, com jovens diferentes? Em base de 7. Entre 14, 15 anos até tu vir para cá, para Manaus. Sim. Até Aqui em Manaus, quando tu veio, teve algum envolvimento com também algum homem? Sim, sim. Eu cheguei aqui em Manaus no final do ano de 2019. Passei o Réveillon na Ponta Negra com a mamãe, com o meu padrasto. E daí para frente foi só colher coisas horríveis, mais horríveis ainda. E no começo do ano de 2021, eu consegui um trabalho na loja da CIA. Passei 3 meses trabalhando lá. E durante esses 3 meses foi o nível, porque lá na minha avó eu tinha muito medo de magoar ela. Então eu não gostava de chegar para ela e falar: vó, eu vou sair com fulano, com ciclano, não. Eu ficava em casa, não tinha muita amizade com ninguém. E quando eu cheguei aqui em Manaus, eu vi a liberdade da minha mãe. Minha mãe sempre era muito liberal, deixava a gente fazer o que queria. A minha irmã já estava morando aqui com uma série de problemas já. E eu fui morar com a minha irmã. E aí eu me achei livre. Vou fazer o que eu quero. E eu chegava da CIA em torno das 11, meia-noite, por aí. Quando eu chegava em casa, a Gabriela já me passava mensagem: traz a janta e alguma coisa para a gente tomar, que os meninos estão aqui, os colegas dela. Tomar era bebida alcoólica. Bebida. Tu tinha vícios? Sim, eu comecei a beber também com 15 anos. Junto com as com minhas 15 tias. anos também começou a Junto com as beber. minhas tias de lá em Novairão. E drogas? Não, nunca tive, nunca gostei nem do cheiro, na verdade. Nem de cigarro, nem de nada. Só de bebida alcoólica. Mas bebida, tu bebia mesmo, bebia bem. Bebia, demais. Eu bebia que apagava e não lembrava de nada mais. E, e voltando a 2021, quando eu cheguei aqui, aí eu chegava do trabalho e já trazia 2 garrafas grandes de Scarloff, e a janta era salsicha e ovo. A janta era salsicha e ovo, mas a Scarloff estava grande. E quando eu chegava em casa, já tinha uma caixa de som tocando, os meninos brincando, jogando. Aí a gente começava a beber. Quando faltava bebida, em torno de 2, 3 horas da madrugada, a gente saía, ia embora para o rumo do DB, ali atrás de bebida, numa distribuidora. Comprava mais e bebia mais. Até que teve uma dessas noites, e todas as noites que eu fazia isso, a minha mãe brigava com a minha irmã. Todas as noites elas brigavam por conta dos meninos, que a mamãe não queria que eles estivessem lá, porque ela sabia o que ia acontecer e o que estava acontecendo. A mamãe, ela sempre, como diz as pessoas, ela desconfiava. Ela nunca chegou para mim e falou: tu é isso, isso, isso. Eu não te quero por isso, isso, isso. Não. Mas ela sempre desconfiava de mim. Ela sempre tinha esse olhar de mãe que todas têm.
E ela nunca chegou a falar, mas ela já tinha uma noção do que poderia acontecer com todas aquelas noites que eu levava bebida para a gente fazer a festa lá na casa da minha irmã. E uma dessas noites, a gente bebeu demais, muito mesmo. Eu comecei a ficar tonto, não lembrei mais de nada. E um dos amigos da Gabriele falou que não ia para casa e ia dormir lá com a gente. Dormiu e aconteceu o que não era para acontecer. Infelizmente, aconteceu. Teve envolvimento com esse rapaz também aqui. Sim. Já bebeu tanto a ponto de vomitar e passar mal? Já Sim. passou por isso? No final do terceiro mês que eu terminei de trabalhar na CIA, em setembro de 2021, eu fui para Fortaleza, a pedido da minha madrinha, que ela queria que eu morasse lá com ela, que ela ia pagar minha habilitação e ia ficar lá morando com ela. E nesse tempo eu aceitei, fui tranquilo. E lá eles não conhecem nenhuma religião, eles conhecem Deus. Sabe que Deus existe, confiam em Deus, mas não seguem nenhuma. E eles toda noite, não importava se era final de semana ou durante a semana, eles saíam para beber. E a filha dela sempre me chamava. Teve um domingo que a gente saiu, que era no aniversário dela, ela falou, pode tomar o que você quiser. Aí eu comecei a pedir um copo de caipirinha. Pedi um, pedi dois. Sei que nessa brincadeira eu tomei 15 copos de caipirinha. E quando ela olhou para mim, viu que eu não estava mais em mim, ela falou que ia para casa e ia pedir Uber. Eu fui lá para a beira da rua, sentei na beira da rua e fiquei esperando. No Uber eu já vinha que eu não lembrava mais onde eu estava. Aí chegamos em casa. Aí quando eu cheguei em casa, aí eu comecei a vomitar. Vomitei tanto a ponto de, quando não tem mais nada para vomitar, eu comecei a vomitar sangue. Sangue? Sangue. E eu falei, eu não ia mais passar dali naquela noite. Até que eu tomei um banho. Tu achava que ia morrer naquele dia? Naquela noite, sim. E eu tomei um banho e fiquei esperando a tonteira passar. E depois a filha dela foi perguntar como é que eu estava, depois de tudo ter acontecido. Ela levou uma pílulazinha, eu tomei. Depois que eu tomei a pílula, eu apaguei. Aí eles foram me contar no outro dia o que tinha acontecido. E ela falou que depois que eu tomei a pílula, eu desmaiei e não lembro mais de nada. Era para elas terem me levado para o hospital, mas como lá em Fortaleza tudo é pago, elas não podiam levar. Tinha dinheiro para bebida, mas não para tratamento de saúde, né? Não, nunca eles tinham. Terrível, né? Aí voltou para Manaus, e foi quando voltou para Manaus, tu conheceu aqui a igreja? Sim, a MCM eu conheci em 2019, quando eu vim. Eu vim aqui pela primeira vez em 2019. Inclusive eu achei muito, muito bom a MCM por conta de... Como eu fui criado dentro de uma outra igreja com uma doutrina mais reta. Tua avó era cristã, então? Minha avó era cristã. Ah, então tu cresceu dentro da igreja? Sim, sim. Aí se desviou na adolescência? Sim. Lá pelos 11, 12? Lá para os 13, 14 anos. Que foi quando começou a ter envolvimento. Passei uns 2 anos fora da igreja da minha avó e comecei a entrar nisso. Foi nessa época, quando tu veio aqui na igreja, que tu foi para o encontro com Deus? Não, foi no ano de 2019. Eu vim para a MCM, visitei a primeira vez, comecei a trabalhar, faltei muitos cultos, fui para Fortaleza. Quando eu voltei de Fortaleza para Manaus, eu cheguei aqui com o mesmo pensamento de antes. A minha vida não deu certo lá, não está dando aqui, então eu vou voltar para o mesmo poço de onde eu saí. Eu não acreditava mais em quem eu podia ser. E toda vez que eu lembrava da minha vida passada, eu dizia para Deus, eu não quero mais voltar para lá. Eu não quero mais ser a mesma pessoa que eu era no ensino médio. Mas
algo me dizia que quando eu voltasse de Fortaleza, era para mim voltar para lá de novo. Que eu não ia conseguir nada aqui. Se eu já tinha ido para mais longe, não tinha conseguido, por que eu ia conseguir em Manaus? E meu pensamento quando eu voltei era de ir embora para lá de novo. Viver a mesma vida desgraçada que eu tinha. Mas eu falei para a mamãe, eu vou embora, a vovó estava aqui, que ela veio para me receber. Eu falei, eu vou embora com a vovó e não vou voltar mais não. Eu venho lhe visitar sim, mas eu não venho morar mais aqui não. Aí ela ficou assim, triste, e falou para mim que o meu encontro estava pago, meu encontro com Deus. E aí eu falei que eu não queria ir, não queria, e eu não queria de jeito nenhum mais ficar em Manaus, eu não queria mais vir para a igreja. E aí eu, conversando com a vovó falou assim, é bom tu ir, filho, senão tua mãe vai ficar triste, você vai deixar ela bem decepcionada, você pode mudar a vida da tua irmã também. E eu fiquei a noite toda pensando nisso. No outro dia eu falei para a mamãe que eu não ia mais, que seria no dia 3, 4 e 5, eu acho, de abril de 2022, eu acho. Parece que foi de 2022. Falei para a mamãe que eu ia para o encontro, mas ainda não querendo. Quando ela falou para mim que não era para me preocupar, que tudo estaria pago já, ela ia conversar com o pastor e que a igreja estaria de braços abertos para me receber assim que eu voltasse. Eu né? Não muito acreditando. E fui para o encontro. E como foi o encontro para ti? Eu não sei se eu consigo encontrar alguma palavra aqui na terra que descreva como o encontro foi para mim. Mas quando eu cheguei no encontro, eu cheguei um Patrick jogado, sujo, cheio de muita imundícia. E quando houve a ministração, eu creio que foi da mãe, sobre se esvaziar, eu realmente me esvaziei. Eu realmente me entreguei nos braços de Deus e esvaziei tudo que eu tinha, pedi muito perdão de Deus pelo que eu tinha feito. Eu realmente joguei aquele Patrick que tinha de anos atrás no lixo. Eu acho que ele saiu na hora da peça do Chico lá. No susto, o Patrick saiu correndo. E foi isso. O encontro para mim mudou minha vida de verdade. Glória a Deus. E eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse ido, se eu não tivesse ouvido a voz da minha mãe. Amém. E o que tu achou da igreja MCM? MCM. Quando a mamãe falava da MCM, que era legal, que era uma igreja bem espontânea, que todo mundo se conhecia, todo mundo se abraçava, eu achei que seria algo por uma noite, apenas, um culto apenas de domingo. Mas com o tempo de MCM, até porque a religião que eu seguia, eles eram muito calmos até demais, muitos frios. E depois de um tempo na MCM, eu vi que não é só por uma noite. A MCM realmente virou o pai que eu nunca tive. A MCM realmente me ajudou muito, muito, muito. Fora que esses dias do encontro para cá, eu já pensei muito em desistir. Quem nunca? Mas meus pensamentos eram aqui. Não posso decepcionar a mãe, não posso decepcionar o pai, não posso decepcionar Deus. E eu nunca desistia. E realmente a MCM e o encontro com Deus mudaram de verdade minha vida. Glória a Deus. Tu se sente livre, liberto, transformado para viver essa nova vida em Cristo mesmo? Sim. Hoje eu me sinto cheio do Espírito. Amém. Hoje eu me sinto santo, tentando não pecar mais. Glória a Deus. Tu Hoje, ainda sente algum desejo por homem?
Nenhum. Para mim, homem só se for amizade. E olha lá, um abraço se você receber meu, porque eu tenho muito carinho. E mulher, tu já deseja? Sim. Glória a Deus! É para aplaudir de pé, igreja! Aleluia! Tô orando por uma varoa aí. Oh, glória! Eu quero saber quem é que eu vou jejuar 40 dias por esse propósito. É isso, gente. Glória a Deus, filho. Parabéns pela sua coragem. Parabéns por estar tão pouco tempo na igreja e você é um servo que tem servido ao Senhor, que tem se entregado mesmo, servido de todo o coração. Está no CT, estudando a Bíblia, está na geração eleita, servindo, trabalhando também, na igreja, nas festas. Parabéns, esse é o caminho. Eu costumo dizer aqui na igreja, quem não se envolve, não se desenvolve. O segredo exatamente de permanecer firme em Deus, é você se envolver na obra, é você participar dos projetos, é você estar na célula, é você se envolver. Você desenvolve, você cresce e se firma mais no Senhor. Quero dizer que a gente ama você, que você assim se encaixou perfeitamente na MCM. Aqui é o teu lugar mesmo. Tu tem a cara da MCM. Amém, irmãos? E eu quero, em nome de Jesus, fazer o seu casamento. Amém? Nós vamos ver seus filhos aqui, em nome de Jesus, assim como tantos outros que eu vi crescer, casaram, têm filhos. Assim também é essa nova geração que vai estar crescendo, e você sempre vai ser esse testemunho de fé, de mudança, transformação, e aquilo que Jesus pode fazer na sua vida. Amém? Qual o recado que você daria para alguém que ainda não entregou a vida para Jesus? Um recado que eu dou para você: nunca ouça conselho de jovem. No congresso de jovens, olha o recado dele. Olhe para quem tem mais experiência, porque esse foi meu erro. Amém. E escute Deus, Ele realmente pode mudar a tua vida. Glória a Deus. Amém. Fique de pé.